Na ala direita, temos quantos pacientes com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na ala esquerda, 8, 9, 10, 11. Então, a Francine vai fazer o seguinte. Ela vai... 12, tudo bem? A Francine vai o seguinte. Ela falou que vai fazer mais. Quem não for contemplado hoje, cobre dela. O site dela, Francine Góes, tá certo? Com I, cobre dela. E ela vai olhar para a pessoa, que está agora, ela vai levar uma garrafa individualizada por aquilo que ela acha que seja a pessoa. Por favor, você mesmo. Tá bem? E quando ela vai escolhendo, ela vai entregando. Então, primeira coisa, quem está aqui pela primeira vez, levante a mão. Bastante gente, né? Para vocês, bom dia. Meu nome é Acari, nós trabalhamos aqui na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, no setor de doenças neuromusculares. Na verdade, não trabalhamos nem um dia, porque se fazemos o que gostamos, do jeito que gostamos, com quem gostamos, e na hora que gostamos, isso não é trabalho, isso é presente. Isso é um enorme presente. E estando aqui com vocês hoje, vocês estão oferecendo um enorme presente para a gente. Enorme. Essa energia, essa cultura, satisfação, as perguntas que vocês fazem, as perguntas que são colocadas na internet, nos faces hoje, pelos telefones, nas consultas, isto faz grande diferença. Faz diferença para a Abrela, faz diferença para as outras associações que estão envolvidas com a Abrela também. E essa garrafa que vocês estão recebendo agora, garrafa, veja só, a garrafa ela está aberta ou ela está fechada? Ela está fechada. Suponha que dentro dela tenhamos um gênio. Esse gênio chamado Deus. Abrindo essa garrafa, esse Deus saia. Materialize-se e apareça para vocês, mas ele fala o seguinte, vocês têm só um desejo para ser satisfeito. Só um. Qual é o desejo que vocês colocariam para Deus nesse momento? Que desejo vocês colocariam? Então pense, feche os olhos, 1 minuto, e pense nesse grande Deus. O tempo é uma variável que, em certos momentos, esse 1 minuto representa 1 hora, representa 1 dia. Para Deus, 1 minuto, imagine só quanto que Ele pode oferecer, pode dar, pode proporcionar. E assim é em relação à nossa vida. É da mesma forma. Em relação a esse minuto, a Francine ela comentou no tocante ao maracujá, ao pé do maracujá, ao dia, à lua. Em 1 minuto, Deus fez tudo isso para a gente. Tudo que Ele ofertou. E nós temos uma relação muito interessante, uma relação com um aspecto chamado vida. E um ser chamado cuidado, ele estava só, ele estava sozinho. E esse ser cuidado, ele resolveu fazer uma atividade artesanal.
como é que foi feito aqui? Ele pegou matéria da Mãe Terra, Gaia, e ele moldou. Moldou igualzinho como foi moldado aqui. Linda a moldagem que ele fez. Aí ele chamou Zeus, esse é um conto de Higino, ano 28 da atual contagem, depois de Cristo. E ele chamou Zeus para admirar-se. Realmente linda aquela figura feita. Só que a figura ficava parada. E Zeus deu uma volta, chegou à frente, que ele considerou que era a frente daquela figura, lhe deu uma respirada profunda, e aquela figura começou a se movimentar de uma forma graciosa, linda, fantástica. E Zeus rapidamente já deu um nome. Eu vou dar o nome, Zeus Filho. Cuidado, não, calma, quem vai dar nome sou eu, porque fui eu quem a fez, igualzinho como foi feito aqui. É minha condição, portanto, de dar o nome, para isso que foi feito. Aí Mãe Terra, Gaia, mulher, não, quem vai dar o nome sou eu, porque veio de mim a matéria. Veio de mim aquilo que propiciou essa figura tão linda, maravilhosa, fantástica, com movimentação tão fantástica. Perdendo a briga, os dois, Zeus e cuidado, para Gaia, eles chamaram Cronos para arbitrar. Cronos, pai de Zeus, escutou e arbitrou. Olha, essa figura linda, maravilhosa, vai ter um ciclo. Esse ciclo vai ter um término. E ao fechar esse ciclo, aquilo que deu figura, vai voltar para você, Gaia, para que novas figuras sejam feitas. E aquilo que deu movimentação, o espírito, vai voltar para você, Zeus, para que novas oportunidades sejam dadas para outros ciclos. E a você, cuidado, você vai ter a grande honra de cuidar dessa figura por todos os dias em que ela viver. E como essa figura foi feita da parte mais rica da terra, o humus, eu vou dar o nome, humano. E assim foi criado o ser humano. Mas ele falou algo mais ainda. Mas só será humana a pessoa que cuidar de alguém todos os dias da vida dela. Exemplo, essa condição da Francine quanto à mãe dela. Mas só será humanizada de uma forma completa essa figura se ela se deixar cuidar por alguém durante a vida dela. Isso significa desprendimento. E assim foi criado o ser humano completo. Aquele que cuida e aquele que se deixa cuidar. E quando nós temos uma reunião desta, eu vejo que nós estamos frente a seres humanos, lindos e maravilhosos. Em relação ao que foi comentado, nós começamos também, sob uma forma de profissionais da área da saúde, a trabalharmos com a multidisciplinaridade. E aqui não é o profissional que doa, o profissional recebe. Quando eu falo em trabalho, na verdade não é trabalho, eu estou ganhando. O grupo está ganhando. E do ponto de vista de profissional, lá na Abrela, na neuromuscular, poucos são os indivíduos que são realmente aqueles contratados pela Escola Paulista de Medicina. Eu sou um dos poucos contratados. A maioria das pessoas, ou quase a absoluta maioria das pessoas, são voluntárias. Aí vem o conceito, o que é o voluntário? O voluntário é aquele que faz uma atividade voluntariada só quando ele pode, ou só quando ele quer. Voluntário, não. Voluntário é aquele que doa um tempo dele, que pode ser aquele minuto de Zeus, de Deus, aquele minuto que ele sai da garrafa, e que ele possa e possibilite para os indivíduos uma condição de encontrar uma qualidade melhor em sua vida. Aí vem outro conceito. O que é qualidade de vida? Nós temos certos conceitos, e um deles, eu não quero ficar na cadeira, eu não quero ficar na cama, eu não quero necessitar de alguém para me cuidar, eu não quero um respirador, eu não quero uma cânula de gastrostomia, eu não quero uma cânula na minha uretra, por exemplo. Será que é isto? Isso muda. Conforme o tempo passa em nossa vida, os nossos desejos mudam bastante. Todos eles mudam. E dentro dessa condição de desejo, nós profissionais da área da saúde fomos interagindo com as pessoas. As pessoas, aqui, exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, mais com que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, com os seus cuidadores e com outros profissionais da área da saúde. A enfermagem, fisioterapia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia, e foi criado, lá no setor das neuromusculares, um grupo de multidisciplinaridade. Vocês viram uma parte aqui hoje, fonoaudiologia, fisioterapia, mas nós temos psicologia, assistência social, terapia ocupacional, a parte médica, e isto é muito importante. É muito importante para tentar propiciar para um indivíduo que tem um problema uma melhor qualidade de vida. Mas o que é a qualidade de vida? É possibilitar que as pessoas elas possam atingir os seus objetivos, mesmo dentro das suas dificuldades. Isso é qualidade de vida para esses indivíduos. E como que nós procuramos aquilo que seja adequado para os indivíduos? Aí vem a ciência. Temos a assistência, ensina-se a assistência para multiplicar, aí vem a pergunta que é a pesquisa. E essa pergunta feita, ela tem que ser respondida, vem os métodos. O que foi apresentado hoje em relação aos possíveis medicamentos, as possíveis propostas terapêuticas de célula-tronco, são os métodos. E os métodos, eles vêm através das pesquisas. Todos esses profissionais fazem uma pergunta. E a pergunta que eles fazem, muitas vezes, muito simples. Será que o exercício que eu estou fazendo para um indivíduo, esse exercício vai possibilitar melhor qualidade de vida? O exercício respiratório vai possibilitar melhor qualidade de vida? A sonda vai melhorar a qualidade de vida da pessoa? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, será que vai dar mais longevidade? Agora, o que é melhor? A longevidade maior ou aproveitar mais a sua vida? O melhor, lógico, longevidade maior e aproveitar mais. Mas se tivermos que escolher entre um e outro, o que nós escolheríamos? Olha como começa a ficar preocupante as nossas decisões de escolhas. Exemplo, aquela que a gente fez quando abriu a garrafa, do que aparece. E a pergunta do profissional é a mesma forma. Ele faz uma pergunta e ele procura uma resposta. E a resposta através de ensaios clínicos. Para se fazer um bom ensaio clínico, tem a pergunta, aí faz-se a primeira fase laboratorial, geralmente, depois modelos animais, depois vem numa sequência em relação à parte humana, os voluntários sadios, eles têm que cooperar, aí tem o grupo de paciente, que é a fase 2, que foi passado aqui em relação à célula-tronco, a fase 3, duplo cego, randomizada, duplo cego não é o primeiro marido, tá bom? Que está aqui. Não vão confundir. Metade usa a proposta terapêutica, que pode ser um medicamento, como pode ser uma proposta de exercício, por exemplo, e a metade o placebo. E a fase 4 vê se não tem efeito adverso. Porque muitas vezes uma proposta que nós fazemos ela é interessante, mas ela traz efeito adverso. E muitas vezes esse efeito adverso é pior até que o possível resultado positivo que aquela proposta terapêutica ela estaria contemplando a pessoa. Só depois que tem um registro disto. Do começo da pesquisa até o registro, são 20 anos. Foi comentado aqui em relação à célula-tronco. Célula-tronco eu escutei pela primeira vez falar em célula-tronco em 1989. Tem 11, mais 14, 25. O primeiro trabalho, 1993, do que eu vi. Uma coisinha pequenininha. Agora, detalhe mesmo de trabalho, 2003. Veja que demora. E no Brasil já, no ano 2002, já fazíamos a primeira reunião em Brasília a respeito de célula-tronco. E essa primeira reunião de Brasília a respeito de célula-tronco que possibilitou que nós tenhamos uma lei que possibilita pesquisa feita com célula-tronco embrionária. Lá no Supremo Tribunal Federal, que hoje acompanhamos o mensalão, são 11 ministros. E a votação foi 6-5. Então, no Brasil, nós temos uma lei que contempla pesquisa com célula-tronco embrionária. Agora, quanto nós investimos de 2005, que foi a votação dessa lei, até 2014, 9 anos? Quanto foi que o Brasil já investiu nisso em 9 anos? Vocês têm ideia, não? Tudo, dá mais ou menos 100 milhões de reais. Quanto nós colocamos em pesquisa em Pasadena? Petrobras. 1 bilhão e 200 milhões. Assim eles estão falando, mas tenho certeza que não é só isto. Quanto foi colocado no estádio Mané Garrincha, em Brasília? 1 bilhão e 400 milhões. Não acabou ainda, porque o entorno não foi feito. Então, vamos ver. Embora nós tenhamos uma lei que favorece,
Nos Estados Unidos, eles não têm lei que favorece. É proibida a pesquisa com célula tronco embrionária. Quanto que a Califórnia, um estado, investiu em célula tronco em 2012 e 2013? $1 bilhão. Igual a Pasadena, em 2 anos, um estado. Por isso que as pesquisas elas são mais norte-americanas do que brasileiras. E em relação a outros países também. Portanto, na hora de vocês procurarem onde é que está a informação mais adequada, mais correta, porque hoje as informações elas estão presentes em todos os veículos, internet, vai embora, mas nós temos que selecionar. Tem algumas informações muito bem selecionadas. Por isso que é importante procurarmos associações que sejam éticas, que sejam preocupadas com os indivíduos e não com a carteira do indivíduo. Muito cuidado com isso. Tem um site americano muito interessante, chamado clinicaltrial.gov. Esse clinicaltrial.gov, eles põem lá todas as pesquisas feitas que passaram por comitês de éticas e pesquisa. Não é porque tenham passado pelo comitê de ética e pesquisa, é que essa pesquisa ela seja ética. Ainda não, porque às vezes nós somos enrolados. A dona Dilma foi enrolada. Ela não sabia. Assim acontece também em comitês de ética, que às vezes são omitidas informações importantes. O Vioxx, o anti-inflamatório lindo, maravilhoso para dor de artrite, artrose e outras coisas, que poderia ser utilizado de uma forma continuada, o laboratório escondeu de nós a informação que dava problema no coração e podia matar as pessoas. Foi multado. E ele pagou uma multa razoável. Agora, a Toyota pagou uma multa americana de 1 bilhão e 200 milhões por causa do acelerador. Um negócio que eles já sabiam que estava acontecendo. E demorou para informar. Ou seja, não é só porque tenha passado que seja ético. Daí é que vem a comunidade científica para também nortear essas informações. Por isso que essas reuniões são muito importantes. E por isso que elas são registradas também. As bobagens que nós falamos, elas estão registradas. Elas estão lá. E depois a gente fala, puxa vida, desculpe. Mas isso acontece. E muitas vezes, medicamentos que prescrevemos, com o passar do tempo, eles não ajudam. E nós prescrevemos muitas coisas que podem ser até prejudiciais para os indivíduos. Exemplo, quem passa com nutricionista, um menino de 17, 18 anos, não sai sem uma prescrição de whey protein e BCAA. Isso faz bem? A pergunta tem que ser feita. Em relação aqui, é igualzinho. Qualquer interferência que façamos, a primeira pergunta, o que eu quero? Melhorar a qualidade de vida ou dar longevidade, ou as duas coisas juntas? Nós temos que fazer. Do que foi apresentado hoje, algumas coisas nós não temos dúvida mais. Orientação respiratória precoce. Ela dá qualidade e ela aumenta a longevidade. O uso precoce do ventilador mecânico não invasivo. Ela dá qualidade e aumenta a longevidade. Orientação nutricional precoce. Qualidade e longevidade. Gastrostomia percutânea feita antes da necessidade, mas sabendo que vai ter necessidade, da qualidade e longevidade. Agora, a realização do procedimento, quando a pessoa está precisando, ou seja, quando ela já não consegue mais deglutir direito e metabolizar direito aquilo que ela está deglutindo, muitas vezes passou do ponto de se fazer a gastrostomia. É quando a pessoa já tem alteração respiratória. E aí, em vez de ajudar, eu acelero o tempo de vida, levando para a morte. A pessoa mais precocemente. Então, um procedimento que dá longevidade e qualidade, quando feito no tempo certo, no tempo errado, ele acelera. Acelera até a doença também. Então, daí, as perguntas elas devem ser feitas de uma forma muito bem definida. E que as pessoas tenham confiança. E que as equipes também, elas consigam dar a resposta necessária para as pessoas. Infelizmente, a Abrela, ela é pequena, outras associações também são pequenas, porque hoje, para manter a associação está difícil, porque se aproveita muito de associações para passar dinheiro, mas aqueles que trabalham de uma forma bem rigorosa, os indivíduos não gostam de dar dinheiro. Lógico que não gostam. E o ambulatório também é finito, em relação ao número de consultas. De novo,
há poucas pessoas que são contratadas e a maioria é voluntariada, que trabalha lá. A proposta é que sejam criadas outras associações em outros locais. Felizmente, o Brasil está caminhando para isso. Cada local está criando a sua associação em relação a essa condição da multidisciplinaridade também. E quando se fala a respeito disso, lógico, nós temos as nossas reuniões. Nós fizemos a reunião da Brela em dezembro. Nós estamos em março, 4 meses. Em 4 meses, muita coisa mudou. Só que quem está com a doença, ela fala, nossa, eu acho que não mudou nada, porque não chegou um remédio novo para mim. Mas é que para se chegar a uma condição nova, há necessidade de várias pesquisas, várias investigações, e podem ter certeza, as coisas mudam. A qualidade melhora e a longevidade aumenta também. Exemplo, distrofia muscular de Duchenne. Quantas crianças que eu diagnostiquei com distrofia muscular de Duchenne? E quando fazia o diagnóstico, já via o prognóstico. Estará morrendo com 18 anos. Hoje, 28, 30, 32, 34, em pouco tempo mudou. E o interessante, sem remédio. Uma mudança do ponto de vista de entender a fisiopatologia da doença, protegendo o coração e dando ar para a criança. Mudou a história da doença. E assim está acontecendo também com esclerose lateral amiotrófica, está acontecendo também em relação à oncologia. E o que se aprende no tumor, o que se aprende nas doenças imunológicas, esse aprendizado também vem para a esclerose lateral amiotrófica. E o que se aprende com esclerose lateral amiotrófica, embora seja uma doença bem rara, passa a ser aprendizado para outras enfermidades mais comuns, como Alzheimer, como Parkinson. Por isso que os norte-americanos, eles pesquisam bastante esclerose lateral amiotrófica. E quase tudo que foi apresentado hoje aqui, vem dos Estados Unidos. Nós temos compromisso de passar essas informações. Do que foi passado de dezembro, que foi passado hoje, tanto pelo Miguel como o Marco Antônio, tem muita coisa nova em pouco tempo. Sendo que uma delas, publicada há 5 dias, o Annals of Neurology, a respeito da célula-tronco daquele grupo de 2 hospitais americanos, um de Atlanta e o outro de Maryland também, que aparece. São novidades que tem. Isso é muito importante. Agora, em abril, nós teremos um congresso da Academia Americana de Neurologia. É o maior congresso de neurologia mundial, 18 mil neurologistas, mais ou menos. Depois teremos o congresso da World Federation, que é mundial, dá mais ou menos 8 mil neurologistas. E o Congresso Brasileiro de Neurologia é o 3º maior congresso de neurologia do mundo. 4.000, 4.500, que será em Curitiba, em novembro. Então, nós teremos a informação da Academia Americana. Qualquer novidade, vocês vão saber. Quando? No simpósio da Brela, já, imediatamente, e no simpósio também, que será na primeira semana de junho, sexta e sábado de junho, um pouquinho antes da Copa do Mundo. Então, nós iremos abrir a Copa do Mundo, aqui em São Paulo. 6 e 7, Élica? 6 e 7 de junho. Se Deus quiser, com informações novas e realistas e esperançosas do Congresso lá dos Estados Unidos. Em seguida, em julho, nós teremos um congresso em Nice, na França, de doenças neuromusculares. Aí entra também a esclerose lateral amiotrófica. E nós teremos sempre alguém presente. Nesse da Academia Americana de Neurologia, nós temos gente presente, de Nice presente também. Em seguida, nós teremos um outro de nutrição, que vai ser na Suíça em setembro, e teremos o Congresso Brasileiro em novembro, e o Congresso Mundial de ELA, que vai ser na Bélgica, na cidade chamada de Bruges. Bruges é uma cidade das bruxas. É interessante isto. É uma cidade amaldiçoada por um certo período de tempo. E lá, nem a Segunda Guerra Mundial conseguiu acabar com a cidade. Por quê? Ela não tinha importância nenhuma. Ela ficou 200 anos morta. Ela ficou 200 anos sem nada novo lá. Não se podia criar nada. E a família real, ela ia para toda a Bélgica, menos para Bruges. Porque era uma cidade que eles achavam que não tinha bons fluidos. E como que ela ficou 200 anos amortecida ou adormecida, que ela ficou? Como ela foi há 3 séculos, ela continua até hoje, não tem nenhum prédio lá. E aquilo que era considerado uma cidade morta, hoje é uma cidade viva, muito viva, mostrando o passado, o presente e lá, talvez, o futuro
no tocante ao aspecto esclerose lateral amiotrófica. Então, nós teremos novidades lá desse congresso, com certeza absoluta lá. Em relação à Abrela. A Abrela, falei que não vem dinheiro governamental, não vem dinheiro. Quem que mantém? O voluntário. Eu falei que é o voluntário que trabalha e tem o voluntário que a mantém. Na segunda-feira, próxima segunda-feira, nós teremos um chá dos voluntários, vai ser no Terraço Itália, cuja renda conseguida nesse chá virá para a Abrela, para manter as atividades dela. Por exemplo, essa reunião, essa atividade toda que está sendo feita aqui. Então, quem tiver disponibilidade, interesse, Terraço Itália, 3h30 da tarde, um chá para a Abrela. Feito esse chá pelos voluntários. Pessoas que acreditam na causa e que acreditam na condição chamada esclerose lateral amiotrófica. Mas por quê? Alguns, eles tiveram na sua família ou algum conhecido paciente com esclerose lateral amiotrófica. Mas a maioria não. A maioria veio por causa de uma particularidade. A particularidade, talvez, para eles, esteja na seguinte condição, mas para mim eu tenho certeza que é. A pergunta para mim feita é, por que você se envolveu com pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Por que se envolveu? Razão pura e simples. Eu vi bem documentado num congresso na Alemanha, em Munique. Uma doutora chamada Dorothée Lulé, ela colocou assim um cartaz, ele ficou muito bem colocado, porque a porta de entrada e o cartaz. E o título era o seguinte, esclerose lateral amiotrófica. Por que os pacientes são tão belos? Essa era a pergunta. Ela tentava responder. Anos depois, através de ressonância magnética funcional, que é uma forma fantástica de se fazer ressonância magnética, e através de certos truques, acendem certas regiões cerebrais, ativam-se certas regiões cerebrais. E as pessoas com esclerose lateral amiotrófica têm uma ativação da área da felicidade, da área do humor, da área do prazer. É interessante isto. E essas pessoas fazem com que outros gravitem em volta dela. Elas são pessoas de centro. A inter-relação com essa pessoa é mais fácil, muito mais fácil. A gente se apaixona. Então, eu simplesmente sou apaixonado pelas pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E essa é uma forma que a gente se envolve bastante. E assim, talvez expliquemos por que esses indivíduos, esses voluntários, se envolveram com ela, sem muitas vezes ter na sua família alguém com essa condição. Mas é uma particularidade bastante interessante. E quando a gente fala a respeito disto, naquela condição que eu pedi para vocês, pensem, o que vocês pensaram? O que vocês pediram? Conte para mim, o que vocês pediram? Quem sabe a gente possa responder lá na garrafa. Vamos passar o microfone rapidinho. Foi pedido saúde. E o conceito de saúde, ela foi esperta. Então vamos ver. O que mais vocês pediram? A cura da doença, para ajudar todo mundo. A cura da doença. O que mais que vocês pediram? No caso do meu irmão, eu pedi a aceitação da doença. A luta e a aceitação. A luta e a aceitação. Então, o que mais? Quem quer dar um depoimento? O que pediu? Eu pedi para que os médicos consigam descobrir o caminho dessa doença. Muito bem. Caminho da doença. O que mais? Ser solidário ao próximo. Solidário ao próximo. Vou falar por ela. Ela quer falar? Agora só vazina e gozeleza, gosta laguna, rede na nossa. A evolução da doença, da ciência. Da ciência. O meu pedido foi também da cura, né? Não só para o Jorge, mas para todos aqueles que estão com essa mesma doença.
Muito bem. E essa é uma, vejam só, e essa é uma condição, quase todos os locais que nós vamos, exatamente é isso que as pessoas pedem. Geralmente é cura, 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 cura do câncer, desse jeito. E o que é cura? O que significa a palavra cura? Cura vem do cuidar também. É a mesma coisa. Cura vem de coera. Coera, as pessoas acham que vem de tratamento, terapia. Terapia são duas palavras gregas, tera e poia, porta aberta. Porta aberta. A pessoa ela é tratada quando nós abrimos a porta e a pessoa pode ir e voltar. Ela tem autonomia. Não é uma autonomia motora, é uma autonomia de sentimento, de ir e voltar. É livre, é um ser livre. Isso é tratamento. E quando se faz tratamento, está se tentando manter a porta aberta. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, através de medicina, a mesma coisa. E quando se fala a respeito de cura, cura é coera que deu coração. Daí vem o coração. E o coração, ele bate numa certa frequência e ele nos dá ritmo. E ele nos mostra o que está acontecendo conosco. Mais tranquilo, mais acelerado. E ele está nos mostrando bastante. E o coração, sangue entra, sangue sai. De uma forma autônoma. Nós não conseguimos segurar isto. Ele que faz. Talvez seja aquela expressão que nós fazemos do coração. E aquela expressão que a gente faz, aquele desenho, aquele símbolo egípcio, é a parte física, uma parte, e a parte espiritual, a outra. E quando se fala em saúde, que foi comentado, a saúde, muito esperto. Saúde é um bem-estar. É um bem-estar físico, mental, espiritual, social e jurídico. Ninguém está falando em ausência de doença. Não se fala em doença em saúde. A pessoa pode ter 500 doenças, ou uma doença única que leve a uma condição bastante limitada do ponto de vista físico, mas se ela se mantiver saudável, aí vem a história da saúde de novo. Mas o que é se manter saudável? O que é ser saudável? O saudável é a pessoa que está pronta para enfrentar novos desafios, aproveitar a vida, todos os minutos que Deus dá. Aquele minuto que ele sai da garrafa. Isso é saúde. E como que nós fazemos agora para a pessoa sentir-se saudável? Aí vem a qualidade de vida. E a qualidade, ela está refletida naquilo que a pessoa quer e que ela pode obter. E desta forma vêm as estratégias. As estratégias, por exemplo, na feitura de uma garrafa. O método, a forma de obter aquilo. Então essa é a pergunta. E como que a pessoa, com certeza, ela está aqui saudável, totalmente saudável. E vou terminar, vocês vão ter várias perguntas, vocês vão escrevê-las e vou mandá-las para a Brela, tá bem? Nós vamos responder todas as perguntas de vocês, as respostas, através da equipe. Mas como é que a pessoa, ela fica saudável? O tempo todo. Eu vou demonstrar para vocês como é que as pessoas, uma forma muito fácil e com certeza é a melhor forma. Eu vou chamar duas pessoas aqui, por gentileza. Dona Natalina, vem cá, bem, por favor, bem. Seu Darcio, por favor, bem. Dona Natalina e seu Darcio. A Brela ela foi fundada em 1999. Ela foi fundada. Já são vários anos. Primeira reunião, 12 pessoas estavam presentes na reunião. Depois ela foi crescendo, crescendo, e desde a primeira reunião, esse casal aparece. Diagnóstico, esclerose lateral amiotrófica. E quando se dá um diagnóstico, vem um prognóstico. E em relação ao prognóstico, pouca coisa pode ser oferecida. Pouca coisa pode ser feita. E essa moça, ela foi mostrando que muito poderia ser feito nesse período. Não só ela, esse outro moço ao lado dela. E qual foi a maior representação do que poderia ser feito? Acho que é aquilo que eu pedi quando eu abri minha garrafa, o amor. Obrigado para vocês dois. Nós agradecemos. A gente tem que dar o apoio.
Nós que agradecemos e apoiamos vocês. Pelo trabalho magnífico. É o amor. Naquela garrafa, foi o que eu pedi para vocês. Obrigado. Obrigado. E nós temos ainda as oficinas lá fora. Então, nas oficinas nós temos a parte respiratória, temos a parte de fonoaudiologia também, e alguns detalhes muito interessantes dos truques do dia a dia. E esses truques nós vamos aprendendo com vocês, tá? O tempo todo. E assim como interagir com as pessoas. Muito obrigado por vocês. E a dona Natalina, além de tudo, além de ser dona da casa dela, ela é conselheira da Brela.